Vamos lá, pessoal, voltando, terceiro bloco. Nós paramos no bloco anterior falando das formas típicas de homicídio. Citei para vocês homicídio simples, privilegiado, qualificado e culposo, tá? Lembrando que nós adentramos na parte especial do Código Penal, na parte dos crimes contra a pessoa, homicídio simples, artigo 121, tá? Vamos ver lá o que diz o artigo 121. Matar alguém. Qual é a pena do homicídio simples? 6 a 20 anos de pena, tá? Bom, então, lembrando que homicídio simples é matar uma pessoa por uma ação praticada por outra. Falei para vocês antes, tá? Bom, dá um exemplo, professor, de maneira mais fácil. Tá? Uma briga entre duas pessoas, alguém armado pega e atira, dá um tiro no outro e vai embora, mata. Por que isso trata-se de um caso de homicídio simples? Porque foi instantâneo, consuma-se a morte da vítima, tá? Eu não fiquei por emboscada esperando. Houve um desentendimento, eu dei um tiro e matei. Homicídio simples, tá? Não é homicídio qualificado. Bom, o que nos interessa falar aqui quando falo de homicídio simples? Existem algumas observações importantes, tá? Enquanto a possibilidade de diminuição da pena. Onde está isso, professor? Artigo 121, parágrafo 1º, diz o que lá? Se o agente comete o crime impelido por motivo relevante de valor social ou moral, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida da injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena. Pessoal, isso é uma observação importante, tá? Isso trata-se, na verdade, do homicídio privilegiado. Falei do homicídio simples, então, que é matar alguém, tá, por ação instantânea. Tá? Consuma-se o ato e a morte da vítima de maneira instantânea. Não é o cara que tem toda uma tramóia por trás para cometer homicídio. Na sequência, nós nos deparamos no parágrafo 1º do artigo 121 com homicídio privilegiado. Por que privilegiado? Porque em se comprovando que ele cometeu homicídio por um motivo de relevância, um grande motivo de relevância social, moral, ou domínio de violenta emoção, ele pode ter, pelo juiz, a sua pena reduzida de 1/6 a 1/3. Tá? Bom, professor, mas como é que acontece isso? Como é que eu sei? Me dá um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Um pai desesperado. O pai tem um problema de um filho envolvido com drogas. Tá? Dependente químico do mais alto grau de dependência. Não sabe mais o que fazer, já vendeu tudo dentro de casa e não sabe mais para onde correr. Tá? E ele está sabendo que o traficante está usando o filho dele de aviãozinho, de vaporzinho, chame como quiser, levando coisas em troca de mercadoria, em troca de droga para o seu consumo. Tá? Bom, sendo sabedor disso, o pai vai acumulando uma demanda reprimida de raiva, de ódio, tá? De um sentimento de uma indignação muito grande, porque ele quer tirar o filho daquela coisa, mas além do filho ser fraco, o traficante o tornou refém através de ameaça, etc. E o pai, num dia de desespero, tá? Vai no colégio, espera, sabendo que o traficante vai lá entregar droga para o filho, ele pega e mata o traficante no portão do colégio. Esse é um caso que, em ocorrendo, como eu estou contando, tá? Como eu estou contando, não numa emboscada que o pai esperou, não falando que, por essa ação de cotidianamente o traficante ir lá entregar droga para o filho, fazer o filho vender no colégio, obrigar, ameaçar, o pai um dia perdeu a paciência, foi lá e eliminou o traficante. Tá? Esse pode se considerar um caso, tá, de motivo grande de efetivamente relevante valor social ou moral, tá? Ou principalmente de violenta emoção, porque a emoção aflorou, esse pai não aguentou mais, chegou num ponto que ele perdeu a noção completa da sensatez e fez o que fez. Tá? Bom, neste caso pode, mas professor, vai ser reduzido ou não vai? Pode, gente. Por que pode? Porque cada circunstância e cada crime tem a sua peculiaridade. Cada crime tem o seu DNA próprio. Mas o crime é crime, homicídio é homicídio. Tanto não é que nós estamos falando aqui de tipos de homicídio. Portanto, cada um tem seu DNA. Por quê? Porque homicídio simples é homicídio simples em todo lugar do Brasil. Mas a situação que ele veio ocorrer, cada um tem a sua situação típica. Tá? Então, o juiz pode entender que trata-se de um homicídio privilegiado, artigo 121 do Código Penal, parágrafo 1º, e ele pode ter a pena reduzida de 1/6 a 1/3, em se configurando esta possibilidade. Tá bom? Bom, pessoal, a questão do feminicídio. Tá? Aonde está isso, professor? O feminicídio, tá, na verdade, está no Código Penal,
a parte abaixo do parágrafo 2º. Mas antes nós temos que falar do homicídio qualificado. Tá? Me lembro de voltar no feminicídio. O homicídio qualificado está no artigo 121, parágrafo 2º. Por que depois falamos do infanticídio? Porque o infanticídio faz parte do homicídio qualificado. Aí eu vou explicar logo na sequência por quê. Então, pessoal, quando a gente fala de homicídio qualificado, o que o Código nos diz com relação especificamente a isso? O Código nos diz o seguinte: homicídio qualificado, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido mediante pago ou promessa, tá? Ou de recompensa ou de outro motivo torpe, ou se o que é pago ou promessa? Se o camarada matou o outro para ganhar dinheiro, tipo pistoleiro, tá? Ó, vou te dar 5 mil reais, tu mata aquele cara. Ou vou te dar o meu carro, mata ele que eu dou o meu carro para ti. Paga ou promessa, te dar alguma coisa. Inciso segundo, por motivo fútil. Um motivo fútil, sem cabimento, vai lá e matou o outro por nada. Tá? Com o emprego de veneno, explosivo, asfixia, tortura, etc. Qualquer uma dessas opções que está no inciso terceiro traz a configuração do homicídio qualificado. Por quê? Porque é um homicídio que foi qualificado, agravado por essas crueldades. Tá bom? Inciso quarto, a traição por emboscada. Isso quer dizer o seguinte: eu vou matar o cara, eu planejei, eu fui na traição, eu peguei ele pelas costas, dei 3 tiros. Por emboscada, eu sei que ele passa todo dia naquela praça, eu fiquei esperando atrás da árvore, pá, tá? Então assim, configura também. Inciso 5, para assegurar a execução, ocultação, impunidade de vantagem de outro crime. Ou seja, eu matei, mas para mim não ser pego, eu vou lá e enterro o cadáver, que nem a do menino Bernardo, lembram? Vou lá e enterro o corpo num lugar bem longe para ninguém achar. Por quê? Porque em eu enterrando, eu estou pensando em não ser descoberto. Então eu cometi homicídio e cometi outro crime, que é a ocultação de cadáver, mas cometi um crime para esconder outro. Tá bom? Então essa é a característica do inciso 5, que torna o homicídio mais qualificado ainda. Tá bom? Bom, seguindo. Falando de maneira genérica do homicídio qualificado. É aquele que é cometido com circunstâncias que o torna mais grave do que é. Tá? Cometer um homicídio é grave, mas cometer ele com tortura é muito mais grave. Então, qualifica. Tá bom? Vamos lá. Lembrei para vocês antes, questões que vão agravar a situação, que é o uso de força, de fogo, veneno, tortura, todas essas searas de maldades que venham a agravar a situação dentro da configuração do homicídio qualificado. Tá? Bom, lembra que eu falei para vocês que a pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos? Pois bem, no homicídio qualificado, a pena ela dá uma crescida forte, ela passa de 6 a 20 para de 12 a 30. Tá? E essas questões caem sempre em concurso, da estimativa ou da configuração de pena entre o simples e o qualificado. Tá? Então lembrem disso, a pena do homicídio qualificado ela é de 12 a 30 anos. Tá bom? Bom, lembrando que tentado ou consumado, homicídio doloso qualificado, ele é crime hediondo. Tá? Mas, professor, como assim? Os homicídios qualificados eles são considerados gravíssimos. Então, eles são considerados hediondos. Tá? Tanto na consumado, com a consumação, ou no tentado. Tá? E qual é a diferença do crime hediondo? Mas o que acontece? Isso está, eu tenho no material de vocês na Lâmina, se encontra na Lei 8.072 de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos, que é uma das leis que veio a atualizar o nosso código. Tá bom? Diz lá no inciso 1º, homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, por exemplo, configura-se um crime hediondo, porque é um grupo de extermínio que tem a configuração de matar outras pessoas. Tá? Ou seja, mas resumindo para não confundir vocês, o crime de homicídio qualificado, ele configura esse crime hediondo. Tá? Portanto, ele vai ter uma configuração diferente e vai agravar ainda mais a configuração e a aplicabilidade da pena no seu contexto final. Tá bom? Pessoal, como eu falei para vocês lá no Google Meet, todas as aulas nós vamos trazer questões de concurso. Todas. Por quê? Porque vocês precisam ter contato com questões de exame da ordem, com questões concursais. Tá? E é uma peculiaridade minha que eu gosto de trabalhar assim, porque eu sou extremamente contra quando os alunos começam a trabalhar com questão de concurso lá no 9º, 10º semestre. Gente, aí vocês têm que se enfiar dentro de cursinho para passar no exame da ordem. Tá? Então nós vamos trabalhar toda a aula, nós vamos trabalhar com algumas questões de concurso, exame de ordem, concurso para delegado, promotor, etc. Baseado, obviamente, no material que nós estamos falando em aula, tá? Óbvio. Então nós vamos trabalhar no próximo bloco com questões que trazem partes que envolvam o material que nós abordamos agora. Tá? Até o próximo bloco com as questões concursais da aula de hoje.